uma boa tarde a todos e a todas. Espero que estejam passando bem nesse tempinho que não decide se faz frio, se faz calor, mas que esse não seja um motivo que impeça que essa tarde de terça-feira seja um momento muito animado entre a gente. Bem, para a aula de hoje eu estarei falando sobre a história do café, essa bebida que amamos tanto, que guarda consigo inúmeros mistérios, tanto em lendas como em sua rota ao longo da história da humanidade, que percorreu durante séculos até chegar nessa bebida que hoje influencia tanto nas nossas relações sociais, em nossa saúde. E assim, vamos conhecer também um pouquinho da história do café no Brasil, principalmente a sua influência na nossa região, que hoje é a maior produtora de café, não apenas do Brasil, mas também do mundo, e sendo um dos principais grãos no quesito de qualidade. Então, eu espero que todos estejam animados. Quem não tiver, já pega o seu cafezinho e vamos falar sobre a história do café. Se remonta a muito tempo atrás, tendo um dos seus principais registros na região da Etiópia, onde que, segundo uma lenda, havia um pastor que levava todos os dias suas cabras para pastar perto a um monte. Ao chegar nesse monte, havia alguns arbustos com uma frutinha vermelha. E ele observou que as cabras, ao se alimentarem das folhas, dos frutos desses arbustos, elas ficavam muito animadas, ficavam alegres, ficavam, como que eu vou falar? Encabretadas. Desculpe o trocadilho infame. E ele ficou muito curioso com isso. Então ele foi lá, retirou algumas galhas desses arbustos e levou aos monges de um mosteiro que havia na região. Ao chegar lá, os monges não gostaram da ideia, viram de uma forma muito temerosa. Como assim? Um fruto que vai deixar você alucinado, isso está errado. Pegaram aqueles frutos, juntaram e jogaram ao fogo. Porém, aconteceu algo que eles não esperavam. Ao jogar os frutos ao fogo, logo subiu aquele aroma maravilhoso que o café tem. E assim, eles ficaram tão encantados com aquele aroma que pegaram aqueles grãos torrados e fizeram uma efusão junto à água fervente. Com aquela bebida que eles retiraram naquele momento e experimentaram, ficaram totalmente apaixonados e alucinados pelo aquele sabor. Também ficaram impressionados com aquela energia revigorante. E assim conseguiram passar uma noite inteira de orações sem sentir sono. O café, voltando agora para a história, surgiu mesmo nessa região da Etiópia, onde que a palavra café teria origem árabe que significa kafa, vinho. A palavra é kafa, que tem o significado de vinho. E os povos árabes foram um dos primeiros responsáveis por cultivar a planta. Também há histórias que os povos africanos cultivavam o café e faziam uma espécie de massa ao socar os grãos. Dessa massa, eles entregavam aos guerreiros para eles terem energia e força ao irem para as guerras. Na Arábia, o café ele era visto como uma planta milagrosa devido à sua vitalidade. Eles acreditavam que aquela energia era a mesma coisa, de estar trazendo vida à pessoa, espírito. Por isso que até hoje, quando a gente está em um momento que está desanimado, sem muito o que fazer, a gente vai lá e recorre ao café. Inclusive vou beber um pouquinho.
Eu, como uma viciada no café, é muito difícil estar falando de café sem sentir a vontade de tomar um gole. Mas voltando para a aula, o café, como uma planta milagrosa, passou a ser produzido em diversas regiões, como, por exemplo, na Turquia, passou para o Egito e depois, no século 17, foi introduzido a Turquia, que por meio de suas relações com a Itália, passou a ser introduzido também na Europa, onde se popularizou tanto na Itália quanto na Inglaterra. Durante as produções de café, principalmente no Jardim Botânico de Paris, os cafés se expandiram por toda a Europa. E assim, a Holanda, através de suas colônias, também trouxe o café para as Américas e para as Índias, introduzindo na América Latina através da Guiana holandesa. O café no Brasil foi introduzido pelo norte, na região do Grão-Pará, onde que hoje são os estados do Pará e do Maranhão. E podemos dizer que essa introdução foi foi muito inusitada. O café na América Latina era produzido principalmente pelas Guianas, primeiramente pela Guiana holandesa e depois pela Guiana francesa. E eles guardavam as sementes do café praticamente a 7 chaves, onde que para eles, como eram os principais produtores do café mundial, lá era como se fosse uma joia rara dos seus países, que mantinham os seus países. E assim, um major do exército ficou encarregado de estar, podemos dizer, surrupiando uma muda da planta. Para isso, ele conquistou a esposa do governador da Guiana francesa e assim ele trouxe uma muda para o Brasil. Porém, no início da produção cafeeira no Brasil, podemos dizer que não deu muito certo devido às condições climáticas, sendo transportado depois para a região sudeste, introduzindo no estado do Rio de Janeiro, onde sua produção acabou ganhando mais forças e ali iniciando um novo ciclo econômico, já que o país se encontrava em uma situação de crise pelo esgotamento de ouro na região de Minas Gerais. O café passou a ser produzido entre São Paulo e Rio de Janeiro, no Vale do Paraíba, e seu crescimento foi tão significativo que passou a ser chamado de ouro verde, característica sugar os minérios do solo, e aquela região era uma região de Mata Atlântica que foi totalmente devastada, principalmente após a independência do Brasil, onde que a principal fonte econômica era o café produzido, onde que traz todo esse debate, principalmente porque no período não se falava tanto das consequências ambientais, e quando nós pensamos no nosso atual contexto, ainda as empresas, os principais produtores agrícolas ainda se negam a falar sobre as questões ambientais, jogam um pano quente em cima de toda essa devastação. Nós temos inúmeros problemas acontecendo, como as queimadas no Cerrado, no Pantanal, na Amazônia, essas mudanças climáticas como neve no Brasil e 40 graus no Canadá, e mesmo assim pouco se fala em preservação ambiental. Às vezes nós achamos que vemos uma propaganda na televisão, algumas atividades escolares, e achamos que estamos falando o suficiente, quando na verdade isso não acontece.
ao ponto que essa semana a ONU lançou um comunicado que as mudanças climáticas não são mais reversíveis. E assim, voltando para a história, percebemos como que a região do Vale do Paraíba entrou dentro desse contexto de exploração econômica ao ponto de acabar com os recursos naturais da região. Hoje, quando fazemos essa viagem de São Paulo ao Rio, nós não vemos nem as plantações de café mais, porque esgotou a um ponto que nada mais é produzido. O café brasileiro foi muito procurado durante as revoluções das máquinas na Europa, durante a Revolução Industrial, já que com as mudanças das rotinas urbanas mais intensificadas, o café se tornou uma alternativa para a busca de energia, já que as rotinas de trabalho, antes de ter os direitos trabalhistas, passavam de 8 horas, chegando a 12 horas. E assim, também muitos intelectuais do período procuravam se reunir em cafés para debater sobre as questões sociais do período. E assim se encontravam e bebiam o café, já que essa bebida é responsável por influenciar na concentração e no raciocínio lógico. Bem, contudo, é importante ressaltar que a produção do café no Brasil esteve interligada diretamente à escravidão, mantendo-se até 1888. O Brasil foi o último país a abolir a escravidão devido à exploração de mão de obra negra nas grandes lavouras de café. Para vocês terem noção do abuso, cada homem e mulher escravizados eram responsáveis pelo cultivo de 14 mil pés de café. Após o fim da escravidão, a mão de obra passou a ser dos imigrantes. Inúmeras tentativas de trazer pessoas de fora para trabalhar nesses cafés foram realizados. Havia uma propaganda que o Brasil era um paraíso tropical onde que todos os sonhos se realizariam. Assim, o governo passou a trabalhar uma propaganda massiva, como também bancavam e custeavam as viagens. Outro ponto a ressaltar sobre essa política de incentivo à imigração veio de uma tentativa de embranquecimento da população brasileira. Já que a população brasileira é majoritariamente negra, as lideranças do período viam uma necessidade de embranquecer a população, incentivando principalmente a vinda de italianos, espanhóis e japoneses. Outra questão desse embranquecimento da população, dessa tentativa de marginalização de certos grupos, se encontra no sul do país, onde que desejavam uma ocupação branca devido ao número de povos indígenas que ali habitavam e eram constantemente massacrados desde o processo de colonização. Ao chegarem no país, os imigrantes perceberam que não era bem aquele sonho tropical que foi propagado. Encontraram uma situação de trabalho totalmente exploratória, herança do tempo da escravidão. E desse modo, muitos se deslocaram para os centros urbanos, como por exemplo os italianos que foram responsáveis pela fundação do bairro da Bexiguinha na cidade de São Paulo. Já a elite que surgia com o café era mais poderosa do que a anterior, que é a elite açucareira do período de colonização do Brasil. Ela era mais ligada à vida urbana, sendo responsáveis pela modernização dos centros urbanos e para as mudanças drásticas nas paisagens das cidades. Como, por exemplo, nós temos o Barão
de Nova Friburgo, abrindo um espaço para dizer que o barão eram os grandes fazendeiros de café, já que eles detinham muito poder, além de econômico, também de poder político. E esse foi responsável, o barão de Friburgo, pela construção do Palácio do Catete na cidade do Rio de Janeiro, que era antes de passar a capital para Brasília durante a década de 50, a sede presidencial. O famoso prédio onde que Getúlio Vargas acabou cometendo suicídio. A ação urbana do café também foi responsável pelo desenvolvimento do transporte, pela construção de ferrovias, responsáveis por levar a produção do interior para os portos, sendo uma das principais a ferrovia Railway, que ligava Jundiaí ao Porto de Santos. Junto às ferrovias, o café crescia no país e cada vez mais se interiorizava, onde que os grãos eram escoados e exportados principalmente para a Europa. Era muito comum os cafés parisienses exibirem que os seus cafés eram de qualidade brasileira. O Império de Dom Pedro II era totalmente cafeicultor, mas com a abolição da escravatura, a elite cafeeira, juntamente com os militares, realizaram o golpe em 1889, dando fim ao Império e o início à República. A República tinha como peça central o poder concentrado na mão dos grandes barões e cafeicultores da época. Não é à toa que esse período ficou conhecido como República Oligárquica, onde que o poder era revezado entre os estados de Minas Gerais e São Paulo. Política essa de aliança que ficou chamada de política café com leite. Contudo, a produção do café brasileiro acelerou a tal modo que ultrapassou o consumo mundial. Em 1901 e 1902, a safra chegou a 16 milhões de sacas de café, enquanto o consumo mundial não passava de 15 milhões. E nessa cotação do mercado externo, caiu ao ponto de desvalorizar a mercadoria, o que levou a muitos cafeicultores à falência. Mesmo assim, os barões continuaram a produzir em larga escala. E assim, em 1906, chegou a marca de 20 milhões de sacas. A fim de diminuir os prejuízos criados pela essa superprodução, foi criado o Convênio de Taubaté, que fixava o preço dos grãos. O Convênio de Taubaté era responsável por taxar a produção para evitar uma superfaturação. Também era responsável por estar concedendo empréstimos ao governo para que ele assim possa realizar a compra da produção excedente e, por fim, ele fixava o preço da saca de café. No século XX, o café encontrou a crise após o fim da Primeira Guerra Mundial, onde a exportação caiu significativamente após o fim da Primeira Guerra, já que os países estavam em uma crise econômica, social, onde se encontravam em um momento de reconstrução, e a última coisa que eles iriam pensar é em tomar café. E essa crise se agravou em 1929 com a quebra da Bolsa de Nova York,
onde que foi responsável pelo estoque de toneladas de café, o que levou depois, durante o governo Vargas, a queima de café que daria para sustentar o consumo mundial por mais de 3 anos. Com o processo de industrialização durante o período Vargas, o café deixou de ser o centro da economia, mas mesmo assim não parou. E seguindo o Vale do Paraíba até o norte do estado de São Paulo, encontrou a terra roxa, que na verdade era vermelha devido aos minerais que eram propícios para a produção cafeeira. Terra roxa recebeu esse nome devido aos imigrantes italianos que falavam terra rossa, que significa vermelho em italiano. Mas, particularmente, essa terra tem uma composição mineral que é favorável para a produção de café. E ali encontrou o seu ápice iniciando um novo ciclo do café. São Paulo e o Paraná eram responsáveis por 70% da produção de café brasileiro. Porém, em 1975, aconteceu uma das piores geadas da história da cafeicultura, não sobrando sequer um pé de café para contar a história. E assim, como uma alternativa para estabilizar a produção cafeeira, muitos fazendeiros migraram para a região do Cerrado e do sul de Minas Gerais, principalmente nas regiões de Três Pontas, de Três Corações, Guaxupé e aqui do lado São Sebastião do Paraíso. Hoje, o café mineiro é considerado o melhor café do mundo e é responsável por 1/3 da produção mundial. E assim, mostra como que o café teve uma influência significativa na história do Brasil, seja pelos processos migratórios, na história econômica, nas mudanças sociais, onde que os centros urbanos se transformaram em volta da produção de café. E também não podemos esquecer que o café, ele influencia na nossa vida por meio das nossas relações, de nossas amizades. Muitas reuniões são marcadas por meio do café. Às vezes nós reunimos com amigos, para tratar de assuntos relacionados a trabalho, política, tudo em volta do café. O café é culturalmente presente no dia a dia do brasileiro. E além disso, é uma bebida que vicia e que podemos dizer que faz parte do meu coração. E para estarmos finalizando, eu desejo um bom café para todos.